Olá, amigos. Tudo bem? Como está você? Como estão vocês? Mais uma vez eu estou aqui para tratar de outro tema que eu considero relevante e que é o da generalização. Certamente todos nós já incorremos nessa prática na vida e talvez isso nos tenha causado alguns, digamos assim, dissabores, né? A generalização ela acontece quando a opinião alheia costuma ser mais forte do que a nossa própria convicção. E isso porque muitas vezes nós não nos damos ao trabalho de examinar com cuidado aquilo que, digamos assim, está nos sendo trazido ao conhecimento. E eu vou começar a tratar desse tema com uma parábola que é a do saco e da farinha. Certamente já devemos ter ouvido falar nessa condição através de uma expressão bastante popular. E essa parábola diz o seguinte: havia um certo agricultor numa comunidade que produzia uma farinha de excelente qualidade. Ele selecionava as melhores mandiocas, tratava delas com toda um aprimoramento, né? E com isso a sua farinha era considerada de excelente qualidade. O comércio local sempre pretendia comprar dele, evitava importar de outros municípios vizinhos, a comunidade gostava muito daquele produto. Mas um dia, um dos seus colaboradores, mal avisado, mal advertido ou mal intencionado, deixou de se preocupar na colheita, de separar as melhores raízes, de levar à moenda apenas aquelas mandiocas que estivessem dentro do padrão de qualidade previamente definido pelo agricultor e que deveriam ser transformadas em farinha. O que ocorreu após isso foi que um determinado lote dos seus produtos chegou ao comércio local com uma qualidade bastante inferior e, naturalmente, houve uma grande rejeição por parte dos comerciantes e da comunidade local. O agricultor, então, ele entrou num processo de depressão, ficou bastante insatisfeito com o que aconteceu, mas não se deu por vencer e passou a investigar o que aconteceu. Identificou o lote defeituoso, ou seja, fora dos padrões que ele considerava ideais para comercialização, separou esse lote, identificou aquele mau funcionário e o desligou do quadro de colaboradores e, a partir daí, voltou novamente à produção daquilo que ele considerava ser a melhor das farinhas. Então, ele voltou a colher as melhores raízes, a separar aquelas que não estavam de acordo com o seu padrão de qualidade, voltou a produzir a boa farinha, ou a melhor farinha possível, e tentou novamente convencer os comerciantes locais de que a sua produção era a melhor. Porém, ouviu muitas vezes de vários comerciantes que tudo aquilo era farinha do mesmo saco. E então, depois de muito suor, depois de muito tentar convencer, voltou o agricultor a ter novamente a sua produção escoada da melhor maneira possível, com o padrão de qualidade que ele desejava. Mas para que isso acontecesse, ele teve que passar por essa experiência de investigar o que havia acontecido, identificar o problema e resolvê-lo. Não é isso? Então, conosco acontece algo meio que parecido quando nós resolvemos expressar a nossa opinião em relação a determinadas categorias. Isso acontece na política, na religião, em outras categorias profissionais. E, enfim, nós nos damos ao luxo, né, de não querer examinar o que de fato acontece nos meandros daquele sistema para que nós possamos expressar a nossa opinião com conhecimento de causa. Ou seja, sem provarmos da farinha, não vamos certamente conhecer se ela é de boa ou de má qualidade. E por conta disso, nós acreditamos que aquela farinha é farinha do mesmo saco. Esse papo, né, eu estou trazendo aqui para que nós nos demos um pouco ao trabalho de participar mais, sejamos mais ativos nos processos de conhecer as causas, as bandeiras de campanha, enfim, tudo aquilo que uma determinada categoria se propõe a propagar, antes de julgar se aquele que propaga, aquele que defende a causa, é de fato uma farinha de má procedência. Não estamos acostumados a participar de reuniões de condomínio.
para muitos é uma coisa bastante difícil de aceitar ou de querer participar, porque demora, porque chateia, porque envolve indisposições com vizinhos, enfim. Por conta de vários fatores, nós evitamos participar dessas reuniões. O resultado é que as decisões passam a ser tomadas sem a nossa participação. E essas decisões, por serem decisões políticas, elas nos afetam, direta ou indiretamente. Do ponto de vista da segurança, por exemplo, existem reuniões que acontecem mensalmente nos batalhões de cada região, os batalhões da Polícia Militar de cada região, chamadas de café da manhã com a comunidade, e que buscam identificar problemas que possam estar acontecendo naquela região e que a polícia pode tentar minimizar, mitigar. Mas poucos, muito poucos mesmo, conhecem essa realidade, vão a essas reuniões e expõem as suas necessidades. Pode ser a falta de iluminação numa determinada rua, pode ser um poste que está caindo, pode ser uma identificação de uma mancha criminal que não foi levada ao conhecimento da Polícia Civil. E a Polícia Militar, por estar mais próximo no seu patrulhamento e etc., ela acaba identificando, através dessas informações, meios de corrigir essas deficiências. Mas poucos de nós participamos dessas reuniões porque alguns não sabem de fato que elas ocorrem. Outros não gostariam de se ver expostos a uma condição dessas, porque julgam que, uma vez aproximando-se da instituição Polícia Militar, estariam se tornando vulneráveis por alguma razão, o que é um grande engano. No campo das religiões, né, nós temos aí o costume de acreditar que todos os expositores das suas crenças, dos códigos e doutrinas que professam, eles sejam idênticos àqueles que, de certa maneira, desviam-se do propósito principal, que é ligar a criatura humana à ideia de Deus, né? E, por conta desse desvio, muitas situações deprimentes, né, costumam ocorrer. Então, nós, por conta dessa generalização, acabamos nos afastando, né, da possibilidade de conhecer doutrinas maravilhosas, de conhecer, digamos assim, aspectos bastante superiores das religiões, e em função daquele tipo de farinha, né? Outros casos acontecem com categorias profissionais que buscam defender as suas causas, os seus direitos, etc., e promovem assembleias, né? Muitas vezes nós, estando ligados a essas classes, né, não participamos das assembleias, não vamos lá dar a nossa opinião, mostrar o que de fato nós queremos, o que de fato nós precisamos. O que acontece é que os líderes dessas assembleias acabam convencendo os representantes de classe, segundo as suas próprias opiniões, desprezando aquelas opiniões que nós não expressamos, não é verdade? Se nós não participamos, não temos o que reclamar. As decisões tomadas vão nos afetar, sim, direta ou indiretamente. E depois não adianta reclamarmos, porque nós não provamos a farinha. Outra situação que bastante acontece no campo da política, né, no qual nós estamos novamente convidados a lidar, né, mais uma vez, neste ano de 2020. As eleições para o município, né, para a vereança e para a prefeitura estão aí, batendo a nossa porta, e nós somos convidados a votar. Eu digo convidados em função de que, apesar de ser obrigatório o voto no Brasil, quem não quiser comparecer às urnas não vai comparecer. Digamos assim, a sanção é ínfima diante daquilo que nós possamos julgar do ponto de vista da relação custo-benefício. Então, essas situações de convite à votação, elas ocorrem a partir de várias reuniões feitas pelos candidatos que pretendem difundir, defender as suas próprias causas e as causas daqueles que eles julgam representar. E também ocorrem as convenções partidárias, né? Nessas convenções, os partidos se afirmam como defensores dessas causas e levam a seu propósito, né, a votação daqueles candidatos que eles julgam ser os maiores potenciais ocupantes das cadeiras. No caso dos municípios, é a Câmara de Vereadores e
A prefeitura, né? Então, quando o indivíduo participa dessas assembleias, dessas convenções, dessas reuniões, digamos assim, políticas, ele passa a conhecer muito melhor a realidade do candidato, a realidade do partido, enfim. São reuniões que podem não estar afinadas com aquilo que nós pretendemos do ponto de vista digamos assim, da atividade social, mas elas são bastante importantes porque certamente vão influenciar na nossa vida, direta ou indiretamente. E depois não vai adiantar nós ficarmos reclamando se o que aconteceu está ou não do nosso agrado. Afinal de contas, se nós não participamos, nós não tivemos possibilidade de tornar a nossa voz ativa e não fomos capazes de transformar a opinião de terceiros. Então, a opinião de terceiros nos faz acreditar que aquilo que foi decidido é o melhor. Mas aí é uma postura que nós precisamos examinar melhor. Afinal de contas, nem toda farinha é do mesmo saco, não é mesmo? Então fica aqui essa dica para que nós participemos mais, para que nós nos envolvamos mais com a nossa comunidade, com a nossa parte, né, que cabe enquanto cidadão, para que então possamos, digamos assim, selecionar as farinhas que nós consumimos. Um forte abraço, fiquem na paz. E então, amigos, gostaram? Inscrevam-se no meu canal, é o Escuta Aqui, acompanhem as minhas publicações e eu conto com vocês. Um forte abraço, fiquem na paz.